Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. A professora mandou um vídeo explicando, né, as regiões do Brasil, como que o IBGE fez essa classificação, quais as classificações que já existiram no nosso país durante a formação territorial dele, né? E hoje eu vou falar um pouquinho de complexos regionais, outras formas de regionalização, tá? O conceito de região é o mais importante para a geografia, né? Um dos mais importantes, porque é uma forma da gente entender o nosso espaço, da gente conhecer o nosso espaço, tá? Então ele já foi classificado de acordo com as regiões naturais, depois passou pelas regiões homogêneas, que são iguais, né? E hoje em dia existem outras formas de dividir, de compreender e ordenar o nosso território para uma melhor administração, tá? Uma que foi muito falada na aula do Centro de Mídias, né, e que eu vou explicar para vocês, é a proposta de divisão do Brasil pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. Então, a proposta dele foi baseada na formação territorial do Brasil. Como que foi o processo histórico dele, tá? Então, ele dividiu o nosso país de acordo com a história, né? Então ele coloca 3 regiões. A região que se concentra mais a parte industrial, que é a Centro-Sul, né? É o foco, onde foi o foco de formação do território brasileiro. É a partir dessa região que acontece a integração. É a partir dessa indústria, desse desenvolvimento, que consegue integrar com as outras regiões do país, tá? E consegue articular. Aqui o mapa que eu vou mostrar para vocês, depois eu coloco no grupo esse PowerPoint para vocês terem, né, as apresentações, o PPT, tá? Então, a proposta dele qual foi? Dividir o país em três complexos regionais ou também regiões geoeconômicas. Na década de 60, né, ele fez essa divisão. Na região verde, vocês vão ver a região amazônica, né? A região nordeste, em amarelo, e a região azul é o centro-sul. É nessa região que está concentrado os grandes complexos econômicos, tá? Hoje em dia estão mais articulados, mais integrados, mas durante o processo histórico foi nessa região que se concentrou, que teve o início dessa industrialização, tá? Então vocês podem perceber que nessa divisão, por exemplo, a região Centro-Sul, ela pega estados, dá um pedacinho da região Nordeste, ela pega o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul, tá? Então ela incorpora essas regiões, né? Foi muito usado essa divisão. Eu vou reduzir aqui para poder voltar para vocês. Outra regionalização bem conhecida, estudada hoje em dia, foi feita em 2001 pelos geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira. Tá? E os dois autores, eles fizeram a proposta de dividir o país em 4, tá? Levando em consideração o quê? Os aspectos socioeconômicos, como que estava aquela sociedade organizada, a economia, as condições da população, né? E principalmente o meio geográfico presente nessas regiões. Qual foi o foco nessa questão de entender essa articulação do país, né? Foi a inserção da economia no capitalismo globalizado, né? Na era da globalização, que vocês também vão aprender futuramente sobre globalização. Por meio dessa análise, o que eles perceberam? Que existia muito fluxo é movimento, tá? Então, nesse período, a era, né, da movimentação de pessoas, de informações, com o advento da tecnologia, da informática, que cada vez é mais crescente, né? E mercadorias. Então, eles perceberam que a partir desse momento é possível ter o comércio global, né? Você consegue comprar produtos de outros países, você tem uma integração na informática e na questão de comunicação, tá? Até nesse período, eles escreveram um livro, como que foi essa ascensão da tecnologia, né? Depois, em outro vídeo, eu falo um pouquinho desse livro para vocês.
Por meio dessa análise, então, que eles perceberam que as redes de informação de mercadorias, de capitais e de pessoas estavam aumentando, capitais no sentido de investimentos de dinheiro, tá? O Milton Santos e a Maria Laura Silveira, eles buscaram falar o território a partir de sua história. Então, eles buscaram a história da tecnologia no país, como que ela foi aumentando, tá? E assim ficou o mapa da proposta de divisão, de acordo com o geógrafo Milton Santos. Amanhã, na aula do Centro de Mídias, vocês vão ver um pouquinho sobre ele também, tá? Então, para os dois geógrafos, o espaço geográfico é produto e condição para a realização da vida social e contém elementos naturais, como rios, planaltos, montanhas e outros, né, que vocês conhecem, e artificiais, objetos criados pelo homem. Então, lembra lá da parte de paisagem artificial, né, que vocês viram no 6º ano, no início do 7º. Então, todo esse conjunto de aspectos naturais e artificiais formam o nosso espaço geográfico. Bom, na divisão do Milton Santos e da Maria Laura Silveira, ficou da seguinte forma. Na região verde, região Amazônia, tá? Nessa laranja, região Nordeste. Na amarela, região Centro-Oeste. E o que eles fizeram? Eles juntaram a região Sul e a região Sudeste e deu origem à região concentrada. Porque nessa região estão concentrados os maiores complexos industriais e econômicos. Tá? Um exemplo é principalmente a parte financeira no estado de São Paulo. Bom, depois vocês fizeram, já realizaram com a professora durante a aula, né? O nome, essa atividade aqui. Depois eu vou postar para vocês no grupo o slide, porque tem um pouquinho de cada região, tá? Uma característica de cada região para vocês. Então, a região norte, que ela é a maior de extensão territorial, tá? É muito conhecida porque vocês já vão lembrar da floresta amazônica. A região centro-oeste é a segunda maior, né? E a menos populosa, tá? A Amazônia, a região da Amazônia, a região norte também, população, ela não é tão densa, tá? Não é tão concentrada. A região nordeste, que tem 9 estados, é o berço, conhecida como berço do Brasil, porque foi aqui que começou a ocupação, tá? Pelos colonizadores. A região sudeste, a nossa região, é a mais populosa e aqui tem maior concentração, né, de população. Como que a gente fica sabendo disso? É a densidade demográfica que nós vamos trabalhar também. Então, é a quantidade de pessoas pelo território, tá? Pelo tamanho desse território. A região sul, que é uma economia muito influente, né? Tem alguns setores importantes como agropecuária, indústria, turismo, tá? E depois o site, né? Para vocês saberem mais, tá? Então eu aguardo vocês participando da aula do Centro de Mídias, tá? Deixa o nome lá no chat com a classe de vocês. Durante a semana eu vou sempre postando esses vídeos da matéria que nós estamos estudando, tá? Anotem no caderno o dia da aula lá no Centro de Mídias, qual foi o assunto, o que você entendeu, tá? E estou à disposição para tirar as dúvidas pelo WhatsApp, tá bom? Um abraço e até mais!